É quando a gente papel, tudo mames, tudo mulheres também. Para nunca ficar de braços cruzados. Para não tentar não dar o máximo esforço. Para poder ajudar os meninos para estar num bom caminho. Porque nenhum mame que deseja para esse filho para entrar num mau caminho. Mas na nossa sociedade da OS, a maioria dos meninos estão na capilha cepa de dores. Mas não deve ficar de braços cruzados. Acabou de ouvir para ver como a mim que pode falar, não é falar não capaz dele. Se vou eu como pode papel de forma que pode ajudar, vou mostrar o caminho certo. Não está falando caminho certo é escola, mas que verdade é escola, porque não está falando que acaba a escola. E mais tem vantagem de se a maioria de que eu tenho a relação de quem acaba a escola, porque na escola você aprende manga de coisas. Se você seta, você não muda. Mas só se você seta, você pode mudar. Mas sempre está acreditar que uma escola está mudando manga de coisas na pecador. Tem um apelo para todos os jovens, mames, mulheres, para não ficar de braços cruzados. Para não continuar sempre na papel com os filhos, nos vizinhos, nos irmãos, com outros gente que não conhecem, mas para não papel que ele sempre para mostrar esse caminho é bom. Porque se há não se referência, eles pensam em pegar no nosso caminho. Nós temos que mostrar um bom exemplo para eles e eles também seguem assim, também está por ir papel com outros gente. Se contra mim olha qualquer menino na fazer que trabalho, não cana aceitar ele, aos nem cana aceitar ele amanhã para ver, mim coisa que se como misti para minha filho, e aquilo que misti para tudo filho de minha, eu não entendi, aquilo que misti para tudo filho de minha para ver, aos dia, o que se filho de quem cana bem valeu, o que se filho de quem cana bem valeu, como anda se uma cria menino, o tempo que cria ele estudo, o filho e que o filho o de cria ele estudo na mesma condição, para ver o que se quem que amanhã, o filho pode que bem valeu, mas filho de quem quando te mandam que fazer, que ela pode bem jurar amanhã. Olha, pode vir entrar na outra coisas. O que espera próprio, nós que ela pode vir entrar aqui coisas. Olha, e aquilo que é problema, como anda só tem meninos e tempo fazer eles tudo na mesma coisas, e tô contra nenhum outro problema que está lá. Para nós filhos, pensa em coisas para ver o tapo do filho na escola, para estudar, para formar, para ajudar, para ver o que eu vou gastar e para recompensar o ele. Olha, aquilo que manda, mamãe e tá ajuda filho. Hoje é celebrado a nível da África, Dia da Mulher Africana, que é do 31 de julho. E a nós não pode, somos um desafio, trabalhar com mulheres que estão a trabalhar nessa comunidade, que estão a fazer excelente trabalho com os jovens, para não só homenagear eles, para ver aquilo próprio que o objetivo de criação dessa data, para homenagear mulheres, para ver esse papel e contributo que está dá na edificação de paz a nível da África. Então, não acha como aqui mulheres devem consigo, é uma forma de inspirar outras mulheres na outra parte de Guiné-Bissau e África em geral, para continuar a fazer trabalho em termos de homenagem, mas para desafiar eles ainda para ir para além. Algum caso de Guiné-Bissau, não tem problema de delinquência juvenil, consumo de droga que larga o país. Então, que mulheres não desafiam eles para ser madrinha de jovens, de ser bairros, não é que ela vai para além de que está a fazer para sensibilizar os jovens sobre consequências do consumo de droga na sua vida, na vida própria de que mulher que é uma referência, mas também na vida de seu bairro ou na comunidade e para o país em particular. Eu estou falando como uma jovem, ele que força motora desse país, identificado mais de 8 bairros, entre os quais Antula Bonu, não tem Psaca, não tem bairro militar, e também no próprio bairro, se um bairro está grande, identificado zonas de cada bairro, 2, 3 mulheres, nessa área de atuação, eles que vêm partilhar a experiência conosco, como que está conviver com os jovens, que dificuldade que tem na trabalhar com os jovens, mas é mostrar seu engajamento para a via própria de importância de consolidação de paz ou de papel de mulher, que os jovens também na consolidação de paz. E não contente para a experiência que é partilhar, seu engajamento que é mostrar, e não continua acompanhar. Para nós, de opinião de como no tempo buscar forma de ter solução para todos os problemas que tem no país, tendo em conta a crise política que está permite para o próprio Estado implementar políticas sectoriais para diferentes dificuldades. Mas hoje, infelizmente, droga está consumida tem na escola, na nossa casa. Então, e uma preocupação, e forma como está consumido, que está permitir para o próprio mames ou papéis identificar como é meu filho, droga que pega na mão, que pula a água, está pensando água,
normal que pega. Então pega droga, só qualquer coisa e não consumir na rosto, porque tem a capacidade de identificar de como é que não consumir e droga. Então, e preocupação para ver próprio de efeitos negativos na vida de jovens, se vou olhar os vandalismo que tem, violência que tem, agressões que tem, insultos que tem. Estou de procurar como aquele alguém está a fazer aquilo fora de normal. Alguma coisa e consumir que faz com que tenha coragem de praticar aquele ato. Então, é uma preocupação grande, porque está a denigrar a imagem do país, está a denigrar a imagem da juventude guinense. Então, não deve trabalhar naquela enquanto cumpridores de paz a nível de Guiné-Bissau e da África Ocidental. Então, esse que motiva busca essa outra forma que não formal. Bom, mensagem que não tem para mulheres de Guiné-Bissau, tudo em geral, aí de como mulher e friquilha de paz. Então, se mulher e friquilha de paz, mulher que pode baixar braço, faça tudo que não acontece na Guiné-Bissau, faça tudo que não acontece na África. E triste que acontece na Angola, onde com mulher matado, não tenta salvar seu filho. E triste que acontece na Moçambique. Então, em manga de país que não bate uma problemas não acontece. Então, se mulher pode sair para salvar seu filho, mulher deve sair para salvar seu continente. Então, esse que é a pergunta que não se para mulheres, não para que não homens políticos, não irmãos políticos, não vizinhos políticos, não primos políticos, de como paz e está usando no comportamento. Então, paz e que tem presença de forças ou de armas no país, uma paz e presença de Estado. Paz e que condições mínimas que o político queria para a população, que dá direito à escola, dá liberdade de papel. Para ter justiça, suma pilar e friquilha de paz também.